E se você pudesse utilizar um método baseado em inteligência de mercado e realocação dinâmica para fazer os seus bitcoins renderem ainda mais ao longo dos anos? É justamente o que eu estou tentando fazer através do método GDA e eu vou explicar aqui para vocês passo por passo e como vocês podem se aproveitar de toda essa estratégia que eu estou criando para poder aplicar aí no portfólio de vocês. Então, a primeira pergunta que a gente tem: qual modelo que eu posso achar para maximizar os meus investimentos em comparação com o hold? O hold é provado pelo tempo como uma estratégia efetiva, porque você vai aportando independente das quedas e da valorização do Bitcoin, e no final do tempo você vai ter uma quantidade muito boa, porque ele é maximizado pela própria propulsão, pela própria supervalorização do Bitcoin. Porém, se você começar a analisar toda a história do Bitcoin, né, todos os ciclos que ele passou, os momentos de venda, os momentos de baixa, você consegue perceber que uma estratégia linear para um ativo volátil como o Bitcoin parece ser pouco produtivo. Parece que a gente consegue extrair mais performance se a gente utilizar alguns indicadores de mercado. E é por isso que justamente eu comecei a pensar em um modelo para maximizar meus investimentos. Uma outra alternativa que a gente tem é a pool. A pool de liquidez, em comparação com o hold, ela é muito forte em momentos onde o mercado está lateralizado, onde você fazia investimentos de Bitcoin e você não estaria exposto a uma valorização. E isso junto a um alto volume de negociação faz uma pool de liquidez ter um rendimento superior à estratégia do hold. O problema acontece que para uma estratégia de longo prazo, a gente só manter uma pool, a gente vai ter momentos de volatilidade, onde a gente vai estar trabalhando com impermanent loss, as quedas de mercado, e nas tendências de alta também é um problema para pool de liquidez, porque ao criar uma pool de liquidez você divide o teu aporte em dois, né? Você fraciona, uma parte fica em Bitcoin e outra fica colateralizada em USDC ou um outro ativo que não seja Bitcoin. Então, ao dividir o ativo, existe por si só um loss envolvido. E esse loss, ele é exponencial quando a gente segue em algum momento de alta. Quando o Bitcoin está valorizando muito, você tende a ganhar menos do que hold. E esse é um problema também que eu gostaria de estar resolvendo com o método GDA, onde eu consigo me aproveitar desses momentos de volatilidade e utilizar bons indicadores on-chain para conseguir surfar essa onda. É importante considerar para uma estratégia que a gente não utilize só momentos em que qualquer estratégia consiga ser vencedora, né? Por exemplo, no início de 2023 até agora, qualquer estratégia que não precisa ter muita inteligência, ela consegue ser vencedora. Inclusive o hold tem um ótimo resultado porque ele está sempre valorizando. Mas é importante a gente incluir momentos, por exemplo, como desde 2021, onde a gente teve um mercado de alta volatilidade e depois a gente teve um grande bear, né, um inverno cripto, para depois chegar no momento que a gente está hoje. Eu procurei não incluir muito a supervalorização que aconteceu, principalmente aqui no começo, porque iria desvirtuar a nossa análise, né? Provavelmente esse exponencial aqui de 9.000% não vai acontecer de novo. Então esses são dados que eu não coloquei na análise, porque sabidamente a gente está em outro momento do Bitcoin. Então, voltando a essa explicação do backtest, para que fique bem claro. A primeira ideia que eu tive foi comparar, então, o hold, é uma estratégia simples de investimentos mensais ou até semanais, com um portfólio inteligente, que é uma estratégia de grid, é uma realocação para o grid, conforme o preço do Bitcoin tá, a gente realoca nosso portfólio, e a estratégia de gestão dinâmica, que é o que eu queria criar. Eu não queria algo fixo, como uma estratégia de grid, e eu não queria algo linear como uma estratégia de hold. No primeiro momento, eu não estava conseguindo bons resultados e estava até atrás da estratégia de hold. Então, o simples hold estava superior à minha primeira versão da GDA. Claro que eu fui atrás de entender o que estava acontecendo, né? E eu tentei fazer várias estratégias de alocação
E eu vi que nem sempre as maiores movimentações geram mais lucro. Então nem sempre ficar comprando e vendendo gera mais lucro. Às vezes a gente tem que comprar e vender em momentos mais propícios. Então como é que eu fui fazer isso? A primeira otimização para mim começar a ter uma performance parecida com o hold de portfólio veio de um gatilho fixo de 10%. Ela se mostrou muito mais robusta no meu primeiro setup de testes, que era de 2022 a 2025. E ela não era tão sensível para ficar fazendo o giro do mercado. Como também ela mantinha o meu portfólio para mim conseguir surfar altas, né, que é o que me importa. Mesmo assim, ela ainda estava atrás. Então, como eu falei para vocês, eu comecei a utilizar bastante o ChatGPT para começar a fazer essas simulações que ele consegue fazer muito bem e fazer comparações com outras estratégias. Eu fui tentando descobrir indicadores e conversei aqui com ele durante dias, tanto o ChatGPT quanto o Gemini. O problema do ChatGPT é que a versão paga ela é bem eficiente, mas logo ela limita, né? E a gente não consegue avançar em alguns backtests, principalmente os que dependem de um histórico de preço. O Gemini é ao contrário, mesmo no plano Flash aqui, que é o plano gratuito, eu imputando uma tabela de dados que eu consegui da CoinGecko, do histórico de Bitcoin, ele se saiu muito bem, gerando todos os indicadores que eu precisava e todos os valores que ele gerava para mim estavam corretos. Então eu fui otimizando, tentando encontrar melhores formas. E a primeira vez que o GDA ele foi melhor do que as outras estratégias como a de grid foi quando eu consegui melhorar o gatilho, como eu falei para vocês, e eu comecei a colocar memória em cima da estratégia. Então, nessas memórias, ele verifica se é uma tendência de alta, quer dizer que a gente pode estar no rally de alta, e o gatilho é acionado novamente, a gente diminui a quantidade de venda, a gente se expõe menos. Isso aqui é uma grande vantagem, porque quando acontece os rallies de alta, a gente não quer vender tudo aqui no início, né, do gráfico. A gente quer que ele performe mais e que ele consiga vender aos poucos até chegar no indicador de pico, e daí sim a gente dá a nossa cartada final. A mesma coisa acontece com a estratégia de recuperação. Se o mercado está em baixa e o gatilho é acionado novamente, normalmente o indicador é um indicador de baixa profundo e a gente aumenta o aporte. Então eu fui otimizando as estratégias até que eu estava com uma estratégia já bem sólida. Eu aumentei o backtest, para o que eu falei para você lá no começo, de 21 até 25. E eu comecei a ter resultados bem expressivos com a GDA. E agora eu comecei a adicionar alguns indicadores on-chain. Então ele já tem gatilhos de compra e ele também agora consegue consultar indicadores on-chain como a média de 200 dias e um drawdown. Ele consegue calcular isso. Esses filtros estratégicos fizeram que ele vendesse mais no momento certo e comprasse mais no momento certo também, aumentando a performance dele e superando o hold quase em 100% aqui. Então vocês estão vendo que o hold ficou com uma performance 133 e o GDA está com 245. Então indicadores on-chains começaram a trazer um poder para o método muito grande. O próximo passo era tentar fazer otimizações. Ao adicionar os indicadores on-chain, eu já vi que já tinha melhorado, eu estava tentando encontrar um indicador on-chain que pudesse ser ainda mais preciso, né? Então eu adicionei o MRV Z-Score e sozinho ele foi mais eficaz para capturar a supervalorização e a subvalorização nos extremos, né? E é um indicador também que bloqueia ações muito prematuras. Então com ele eu tive um aproveitamento muito maior que o anterior, atingindo 251%. Então ele foi mais estável, mesmo aumentando a quantidade de backtest. Com o backtest aumentado, a comparação final foi que o hold ficou em 141% sobre uma compra normal, né? A estratégia que ele chamou aqui de temporal é o grid fixo. E ela teve uma performance de 191% desde 2021. É uma performance muito boa também, uma estratégia simples e boa. Só que ela tem o grid fixo, né? Que para mim é o problema dela. A estratégia com a média temporal de 200 dias, 245,
E a estratégia de Z-Score, junto com as estratégias que eu expliquei para vocês, né? Que é a acumulação de outras estratégias que já tinham funcionado, deu 254%. Então ela se mostrou altamente rentável dentro de todos os backtests. Eu estressei bastante para chegar nesse resultado, fui vendo todos os números que ele gerava, né? Sempre importante revisar os cálculos que ele faz, mas isso aqui é bem sólido. E é isso que eu vou estar implementando em parte do meu portfólio a partir de hoje. Então, ainda é possível adicionar uma performance superior a isso, utilizando estratégias de empréstimo, né? De leverage. É o que eu vou fazer também na versão da implementação. Eu vou refinar mais esse algoritmo e quando o Z-Score ele indicar que a gente está num fundo, eu vou utilizar o Bitcoin que a gente tem para fazer um leverage e para a gente conseguir aumentar a quantidade de exposição na alta, né? Então com isso a gente consegue acrescentar de 20 a 30% em cima do retorno total de maneira totalmente segura. Para quem conhece os empréstimos ali no mercado DeFi, como a Aave, sabe que 20 a 30% de empréstimo é bem fácil de gerenciar tendo um caixa, que na nossa estratégia a gente utiliza, né? Então a gente sempre tem uma realocação pode tender de 70 a 30 até 95% e sempre tem um caixa onde a gente consegue trabalhar. Esse caixa, ele já cobre qualquer tipo de risco em cima do leverage que a gente faz. E o leverage, no momento certo, né? Não é a qualquer momento, no momento certo, ele potencializa muito o nosso rendimento. Então a gente consegue ganhar muito mais a cada ciclo. E como que a gente vai fazer isso na prática, né? Porque se você já viu os vídeos aqui da Forja, sabe que a gente nunca fica somente nas teorias e ideias, né? A gente vai para a prática e sempre faz alguma implementação. A primeira coisa que a gente vai fazer vai testar o setup, né? De maneira manual. Então a gente vai ver se os gatilhos fazem sentido, se os indicadores que a gente usou fazem sentido conforme a movimentação do mercado. Isso aqui, para te adiantar, eu já venho fazendo nas últimas semanas, desde que eu bolei a estratégia, né? E tô gravando o vídeo porque isso aqui passou. Isso aqui deu certo, eu vi que funciona e faz sentido, junto com o backtest. A gente vai automatizar os gatilhos e então a gente vai criar um script que pegue a nossa ideia, a nossa estratégia e coloque isso em código para que automatize isso e não dependa sempre de um olhar manual nosso, né? A gente não fique revisando todas as regras a cada movimentação do mercado. Isso aqui é extremamente importante para o método fazer sentido. A gente tem que automatizar as coisas para não precisar ficar de olho no mercado o tempo todo. A primeira parte dessa automatização a gente já vai cobrir nesse vídeo mesmo. Então, se você ficar até o final, você vai ver como que eu fiz isso em prática. E a gente vai utilizar a IA para aumentar a nossa velocidade. Com certeza a gente conseguiria fazer isso aqui sozinho, pesquisando e fazendo aplicações aos poucos. Mas a gente tem o uso da IA aqui para aumentar a nossa velocidade. Então a gente consegue usar essas ferramentas para estender a nossa capacidade de produção. E eu vou mostrar para vocês quais são os pontos chaves aqui nesse vídeo para que isso dê certo. E caso você queira fazer ali, caso você queira fazer você mesmo, você também vai conseguir aplicar da melhor maneira. E a última parte, que é uma parte bem importante, a gente ser... Escrevi tudo errado antes. A gente ser avisado desses gatilhos. Então a gente tem uma automatização, ela tá rodando, ela tem toda aquela inteligência que a gente programou, né? Que a gente retirou daquele algoritmo, que a gente foi minerando aos poucos, e a gente quer ser avisado. A maneira que eu vou fazer isso, que eu penso fazer isso, é através do Telegram, porque o Telegram é fácil de criar um botzinho e um canal, né? É gratuito, diferente do WhatsApp, que tem uma dificuldade muito maior, a gente tem que usar APIs pagas. Então, a visão geral é essa aqui, desses pontos, e é o que a gente vai entrar agora na prática, galera. Vamos lá. Beleza, pessoal? Então, a primeira parte aqui, na criação do projeto, foi trazer aqui toda a estratégia de alocação que eu desenvolvi dentro da conversa com o chatbot. Então, eu pedi para ele gerar um README. Ele gerou esse README formatado, explicando passo a passo como que a estratégia funcionava, como que eram os pilares de realocação, quais eram as regras de gatilho, como que funcionava o sistema de alavancagem, como que funcionava a questão da memória implementada em sistemas de sequência e defesa absoluta. E ele foi colocando isso aqui passo por passo
E esse é o ponto de partida para a gente conseguir, dentro aqui do VS Code, utilizar um outro agent para que ele consiga criar o sistema. Uma vez com esse README, eu usei o Copilot, pedi para ele fazer a leitura do README, ele entende todas as regras que estão aqui dentro e começou a criar um projeto. O escopo inicial, e eu acho bem legal também que você adote aí, é primeiro criar um script, não criar nada visual. Se você colocar o visual logo de começo, você vai perceber que talvez vários erros que você poderia ter evitado simplesmente ficando com um script, seja em Python, em Node. Aqui no meu caso, eu pedi para que ele criasse a estrutura em Node. Por quê? É a linguagem que eu mais conheço e domino. E com certeza, se ele estivesse fazendo alguma coisa muito errada, eu conseguiria corrigir ele e conseguiria entender os erros. Então ele criou toda a estrutura baseada no algoritmo, que na verdade era o README, que tinha todas as instruções, e bastava eu testar, né? Eu testasse a execução do script para ver se estava conforme as lógicas implementadas. Sempre vai ser necessário alguns ajustes, mas com um README bem feito, onde tem todas as regras implementadas, tem todos os cenários, né? Isso você vai refinando lá no ChatGPT ou no Google Gemini que eu utilizei, porque o modelo dele não possuía limitações. E eu consegui ficar desenvolvendo a ideia, né? Bastante tempo até chegar nessa lógica final. Ele consegue criar toda a estratégia que tu precisa. Eu pedi para ele também me avisar no Telegram, sempre que eu executasse esse script, ou a gente poderia deixar rodando de 1 hora para ele estar sempre avisando, né? No caso de uma relocação de portfólio, ele não precisa rodar de 1 hora, né? Ele poderia rodar diariamente e seria mais que o suficiente para a gente saber se a gente tem um gatilho ou não. Ele criou todo o script e pediu para que eu trouxesse o Chat ID e o token que a gente consegue lá no Bootfather. Também um processo muito simples. É só você pedir ali pro ChatGPT ou pro Gemini como é que faz isso. Ou mesmo pesquisar no Google, né? Então, a gente, uma vez com os tokens aqui dentro, ele também conseguiu enviar as notificações. Eu pedi para ele gerar um sistema de agendamento para executar, como eu falei para vocês. Eu já sabia que ele poderia sugerir, né, o PM2, então ele realmente sugeriu o PM2, que é o mais utilizado, e ele criou aqui um README de como utilizar todo o processo, né. Então eu consigo executar o script manualmente e mandar um aviso pro Telegram, como vocês estão vendo aí na tela, e eu também consigo iniciar como se fosse uma espécie de um servidor, que ele fica ali rodando ativamente, esperando o próximo gatilho. Então, você não precisa ter um custo com o servidor para ter isso rodando. É um sistema que pode ter pequenas falhas, né? Desliguei o computador, acabou a energia, não tem problema. Você liga novamente, starta aqui o servidor, com custo zero, porque você já vai estar com o seu computador ligado e ele fica rodando. Então isso também é bem legal. Ele criou também uma classe lógica pra gente, traduzindo exatamente o que estava lá no README, e com base nisso, ele fez todas as verificações que a gente precisava para saber se precisa de rebalanceamento, se não precisa, se eu devo ou não fazer o aporte, acionar um aporte de empréstimo no fundo do preço do Bitcoin. E a gente tem uma classe exclusivamente criada para a gente fazer as coletas de dados. A gente utiliza algumas coisas importantes, né? Então a gente precisa consultar o MVRV. A gente faz isso através de consultas do Bitcoin. Ele sugeriu a API do CoinGecko, que eu já sabia também que tinha disponível, mas ele fez toda a implementação. Eu só concordei. Pode usar a API do CoinGecko. Eu indiquei para ele aonde estariam os valores para a gente fazer o gerenciamento. Então meus valores estão na base. E eu coloquei mais uma rede para ver se dava certo também, né? Para ver se o script que a gente está criando, né? O programa, ele tá flexível. E tudo isso aqui ele conseguiu coletar sozinho. Conseguiu fazer conexão com a Aave para saber se dentro da Aave, naquela carteira, ele tinha uma alocação disponível para buscar o quanto que a gente tem de colateral, né? No caso o BTC, quanto que a gente tem de USDC, que seria o caixa, e quanto que a gente tem de empréstimo, se isso já está ativo ou não. Então, dependendo dessa situação, ele pode sugerir para a gente comportamentos diferentes. E eu pedi também para ele fazer um cálculo da variação mensal, né? Então a gente faz dois cálculos.
a gente faz uma variação mensal para saber se a gente pode comprar e uma variação semanal. Caso ele veja uma disparidade no valor, né, uma queda, parte do pressuposto que a gente não está acompanhando o mercado todos os dias. A gente tem esse script, esse agente, para que ele possa fazer isso para a gente. Então ele verifica uma queda e caso a gente esteja no balanceamento correto, ele avisa. O mercado caiu 12% desde o último mês. Provavelmente é um ponto de compra muito interessante. Justamente como a gente está vivendo agora, né? O Bitcoin ele saiu de 115, 120 para 110 agora. Então ele verifica essa variação dentro do range de um mês e te avisa. E ele utiliza também o CoinGecko, como eu falei para vocês, para olhar o histórico do preço do Bitcoin para gerar uma média móvel de 200 dias. A média móvel de 200 dias não é utilizada para gatilho, mas ela tá como informação para a gente tomar uma decisão. Então, enquanto eu desenvolvia, né, o algoritmo do GDA, eu verifiquei que a média móvel é menos confiável do que o MVRV Z-Score. O MVRV Z-Score é bem mais... é um indicador on-chain muito mais refinado e quando ele aponta, realmente, normalmente é um preço bom de comprar ou um preço bom de vender. A média móvel não teve um bom resultado, né, nos experimentos, mas eu deixei aqui porque é um indicador interessante. Então, basicamente é isso. Dentro de algumas interações, eu consegui pedir para ele rodar e fazer o refinamento que eu precisava. Não foi muito complexo. E o importante para que isso funcione bem, né, para que tu não fique muito tempo perdendo investindo no agente, que apesar de ser rápido, de gerar código, ficar fazendo iterações ali de correção é demorado. Então, o principal é chegar com uma estratégia aqui bem desenvolvida e com bastante cenários. A nossa LLM, como o ChatGPT, o Gemini, que eu utilizei os dois, consegue gerar muito bem para ti. É só tu ir refinando ela. Então a gente ganha tempo fazendo isso. Então agora eu vou executar aqui para vocês. Perfeito, ele já conseguiu executar. Executou sem erros. Então, ele também possui um sistema de cache. Não cheguei a falar para vocês, né? Mas as APIs do CoinGecko que a gente consulta são APIs gratuitas, mas elas têm um limite de consulta, como toda API gratuita, né? Se você quer fazer várias requisições, se você vai montar um sistema em cima disso, provavelmente se você vai criar algo para lucrar em cima da API deles, eles colocam essa limitação para que tu contrate o plano pago deles. Tu faça o plano lá de $50 por mês para consumir as APIs. Mas mesmo assim eles disponibilizam de forma gratuita, que é o suficiente pra gente. Nos testes eu tive problema, porque a gente, enquanto tá testando, vai fazendo várias requisições, né? Várias por minuto. Dentro de uma hora, tu testa várias vezes. E eu precisei implementar um sistema de cache. Então eu pedi para eles criar um sistema de cache. Um sistema de cache bem simplesinho, baseado em arquivo. Então ele criou aqui pra gente um arquivozinho onde eu, por exemplo, aqui eu tenho o preço do MVRV que eu consultei e a data que ele gravou. Então ele verifica se ele está dentro do range. Se ele está dentro do range de uma hora que eu criei o cache, ele obtém do cache, não fica fazendo novas requests. Então ele fez uma busca na CoinGecko lá, verificou o preço do BTC, viu que teve uma diferença, calculou a média móvel, conseguiu conectar na Eve, obter os dados que a gente tem na Eve através do contrato deles, né? Isso aqui não é uma consulta API, é uma consulta através de um contrato. Verificou que a nossa proporção é essa e que a gente está totalmente alocado, né? Por isso que ele fala que a gente está com a decisão dele é um rebalanço ao valor inicial que a gente setou. O balanço inicial setado nessa estratégia é 90-10. E a gente está 100%. Então ele pede, vai lá e rebalanceia 10% para ficar certo. Então mesmo uma variação de 17% iria ativar o gatilho de queda, e o gatilho do Z-Score não foi ativo, a gente poderia fazer uma compra, mas a gente já está com muito BTC. Então a gente tem que rebalancear para numa próxima queda a gente fazer um aporte.
E como vocês estão vendo na tela, eu recebo essa mesma notificação no Telegram, né? Que é o objetivo. Isso daqui tá rodando na tua máquina e tu ser alertado para fazer algum movimento. E qual que é o grande benefício do GDA? Então o GDA te fornece a chance de não ficar à frente toda da tela, não precisa ficar o tempo todo acompanhando o mercado, né? Precisa estar o tempo todo aqui analisando o gráfico, olhando como é que tá o Bitcoin nos últimos momentos, se ele tá com tendência de queda, se ele tá fazendo um fundo duplo, consegue se afastar um pouco de tudo isso. Não que tu não precise fazer, né? Então tu consegue se afastar um pouco de tudo isso e focar em outras coisas. Ele ajuda muito a eliminar o lado emocional desse jogo de trade. Então tem muitas pessoas que elas são altamente competentes em análise gráfica e trade, elas realmente sabem o que estão fazendo tecnicamente. Mas elas são humanas, né? E o jogo emocional às vezes fazem elas cometerem erros que elas não cometeriam em um estado de jogo, caso o dinheiro delas não tivesse em risco, né? Então, por exemplo, tu cria um long ou um short e tu coloca o stop loss. Mas daí, como o mercado tá caindo, tu não quer perder todo o teu dinheiro que tu colocou. Às vezes tu tira essa tua margem de risco, que seria o stop loss, para tentar fazer o ganho total. E justamente ali tu perde. Então, o erro às vezes não é a análise ou a falta de capacidade técnica, é justamente a parte emocional. E o método GDA, ele te ajuda a eliminar isso, porque ele vai te dar gatilhos e simplesmente você pode respeitar os gatilhos e fazer os movimentos. Como vocês viram, dentro de um treinamento de 2021 a 2025, ele tem uma porcentagem de acerto muito grande e de lucro muito grande. Isso por quê? Porque ele usa ali as métricas on-chains, que são bem confiáveis, e ele é o método exato, né? Ele não tem essa parte emocional. Então cabe a você respeitar ou não. Ele não é uma recomendação exata, mas você pode utilizar isso para ter um benefício. Então a gente pode usar e aprimorar o uso de bons indicadores para análise. Então a ideia do GTA é ser um método aberto em que a gente possa ter vários indicadores, fazer comparações com eles, fazer projeções e a gente conseguir agregar o que é bom e o que não é bom. Ele já linka diretamente com esse item aqui. Ele não é um robô trader, então ele não é uma caixa preta. Normalmente, até essa semana, alguém mandou um grupo de investimentos cripto que eu participo, né? Um robô trader, perguntando se era uma boa opção de investimento. Porque tá lá, tu coloca 1000 bitcoins e depois de um ano você vai ter 300% de lucro. Que é a promessa. Mas eles não falam pra você o que o robô trader vai fazer, como que ele vai usar esse dinheiro e aonde tá esse dinheiro. Isso que é o principal. Porque você coloca na plataforma e depois o que você vê são números. Números que você pode criar artificialmente. É muito diferente, né? Essa caixa preta, que normalmente é uma pirâmide, porque ela vai consolidando várias pessoas na entrada e no final algumas pessoas vão cair fora, levando o montante e o resto vai ficar um suposto investimento, mas é como eu falei para vocês, aquele valor normalmente não é real. É um número forjado na plataforma. Pode acreditar em mim, porque eu já fui bobo também o suficiente, já confiei nisso e sei como funciona. Então o GDA de forma nenhuma é uma caixa preta. A gente mostra exatamente quais são as ideias e como que ele opera. E um outro método do GDA é que ele fornece uma visão muito macro e ampla do teu portfólio. Então logo de cara tu consegue ver quanto tu tem alocado, qual é a tua proporção da alocação, se tu tá alavancado ou não na Aave com algum empréstimo, como que tá o teu portfólio na Aave, entendeu? Traz uma visão geral de como tá a média móvel de 200 dias, se o Z-Score tá favorável ou não. Então a gente tem uma série de indicadores tudo num lugar só, que fornece uma análise muito rápida e apurada. Então é isso aí, galera. Esse é a versão inicial do GDA. Eu tô mostrando para vocês, eu tô utilizando aqui o meu portfólio. Eu espero expandir ainda mais esse projeto, mas eu gostaria de saber de você. O que você achou desse projeto? Acha que ele é promissor? Tem alguma dica de indicador on-chain pra gente colocar junto? Se você tem interesse em utilizar o GDA, se você já utiliza alguma coisa parecida, coloca aí nos comentários. E quem estiver ativamente participando dos comentários aí, pode ser que se torne um beta tester dessa plataforma. Beleza? Valeu, galera.